A paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando aí ao final de mais uma matéria, mais um livro. Teologia Sistemática 5, com esta última aula. Continuando ainda no assunto heresiologia, nós vamos aprender um pouquinho sobre espiritismo e também sobre movimentos pseudo-cristãos que se instalaram aqui na nossa pátria amada. O espiritismo, ele tem como crenças principais, seus dois pilares mestres, é a comunicação com os mortos e a reencarnação. Praticamente, ele se baseia nisto, né? E, ao longo dos anos, desde o espiritismo ele é antigo. Ele começa lá no Jardim do Éden, com a possessão demoníaca de Satanás na serpente. Satanás incorporando na serpente. O espiritismo ele sempre acompanhou a humanidade. O ser humano ele tem uma queda, ele é seduzido pelo transcendente, pelo oculto. E na ignorância das revelações da Bíblia Sagrada, ele vai buscar o que tiver por perto. Nós, os cristãos, conhecemos a Bíblia e acreditamos nas revelações que ela nos traz. Ela nos revela o passado, nos diz o presente, nos mostra o presente e nos revela o futuro. Mas quando não creem na Bíblia, eles se deixam encher pelas suas filosofias e por essas manifestações espirituais que, de acordo com a Bíblia Sagrada, são manifestações malignas. E um dos perigos muito grandes oferecido pelo Espiritismo é que ele consegue tomar a forma de outras religiões. E no Brasil, com o cristianismo. No período escravagista aqui no Brasil, os coronéis, os senhores de senzalas, os senhores de escravos, eles proibiram os escravos de praticarem sua religião, de terem seus cultos que eles praticavam na África, na sua terra. E então eles usaram de uma artimanha. Eles pegaram os santos católicos e deram nomes de entidades da religião deles. E, se eu não me engano, São Jorge virou Ogum e as várias manifestações aí da fé na Maria virou este panteão feminino no espiritismo, no baixo espiritismo. Yansan, aquela deusa do mar Iemanjá e tantas outras. Isso foi uma rasteira que o diabo passou na igreja romana há algumas centenas de anos. E o alto, isso o baixo espiritismo. O alto espiritismo não foi diferente também. Nós vamos ver mais para frente. E aqui nós temos esse slide, colocando o espiritismo kardecista, o espiritismo codificado por Allan Kardec, como auto-espiritismo, é assim que ele é chamado. E o baixo espiritismo ele é constituído de essas várias variações de terreiros, e também o candomblé, umbanda, quimbanda, e tantos outros aí com derivações. E nós, querido Brasil, ele tem a triste fama de ser o maior país espírita do mundo. No censo de 2010, o número de espíritos no Brasil tinha crescido 65%.
E o IBGE ele constatou que havia 3,8 milhões de fiéis. O problema é que, mesmo que não se perceba, tem os simpatizantes com o Espiritismo. E eu creio que todo mundo já ouviu alguém falar que na outra encarnação vai querer vir como mulher ou como homem, porque na que está agora sofre muito. Então, essa ideia de destino, de encarnações e tantas outras falas que está bem arraigada no vocabulário português, ele tem origem no Espiritismo. Bom, nesse censo de 2010, o IBGE constatou que 7% da população do Brasil se dizia espírita. Agora imagine aí os simpatizantes. Não é novidade para ninguém a mescla do catolicismo romano com as religiões afro-brasileiras. É bem conhecido de todos. Não há necessidade de estar falando aqui. O autoespiritismo ele nasceu com Allan Kardec. Ele era francês, na verdade, ele era judeu, filho de judeu. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas ele substituiu o seu nome por Allan Kardec, acreditando ser a encarnação deste poeta. Ele, dentre os seus livros, tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e um muito importante que praticamente todo espírita tem em casa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de João, interpretado aí por Allan Kardec. E ele tem outras publicações, como a Gênesis, o Céu e o Inferno. A gente vai ver aqui alguns trechos de livros dele. E ele foi muito influenciado pelas experiências que as irmãs Fox tiveram. Eram duas meninas que começaram a ouvir vozes, a ouvir sons na sua casa. Inicialmente elas acharam que eram ratos. Mas quando as coisas começaram a levitar, a se mover sozinha, então aí elas deram uma maior atenção. E então começou aí uma atenção maior a essas manifestações espirituais e começou a ser analisado. E hoje sabemos que o Espiritismo ele tenta andar junto com a ciência, ele tenta se colocar como também um ramo da ciência espiritual. Dentre as suas doutrinas, como dissemos antes, os dois pilares, que é a reencarnação e a consulta aos mortos, na reencarnação, eles defendem que o karma, ou as más ações, são purificadas aí por inúmeros nascimentos. Com isso, eles negam a existência do pecado, a existência do próprio diabo, do inferno. Eles até atribuem que o inferno são essas sucessivas reencarnações até se chegar a se tornar aí um espírito de luz. Sobre Deus, eles acreditam que é uma força, uma energia impessoal e algo inatingível. O ser humano jamais chegará a ouvir Deus ou próximo a Deus, mesmo os espíritos de luz. Eu separei aqui alguns trechos do comentário que ele faz do Evangelho de João,
sobre a reencarnação. Então ele pega do texto do capítulo 3 de João, no versículo, mais especificamente aqui, é todo o capítulo que ele na verdade, ele tenta explicar todo o livro. Mas no capítulo 3, verso 5, onde Jesus responde para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A minha versão usada é a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Assim, Allan Kardec escreveu: para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Quer dizer, não significa água, literalmente. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. E aí então continua Allan Kardec discorrendo. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, abre aspas, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, fecha aspas, significam, pois, abre aspas, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, fecha aspas. E é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. É importante que se destaque aqui, eu não sei que versão que ele usou aqui da Bíblia, mas que ele diz, olha, ele usa o termo renasce. Em alguns dos livros dele está renasce de novo. Isso é uma redundância. Renascer é nascer de novo. Então ele coloca, ele dá a entender aqui que na Bíblia Sagrada, a água é o ventre gerador da vida, a maternidade de tudo que foi criado. E nós que conhecemos a Bíblia sabemos que isto não é verdade. Continuando, se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Abre aspas. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Fecha aspas. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Vocês estão vendo aqui que ele pega esse trecho de Mateus, onde Jesus menciona que João era o Elias que haveria de vir, e sem levar em conta outros trechos da fala de Jesus em outro evangelho, ele já vai fazendo a interpretação dele. Abre aspas, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Fecha aspas. Então continua ele dizendo, o que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus as explica dizendo, abre aspas, se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Fecha aspas. Continua Allan Kardec. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias.
Até o presente, abre aspas, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, fecha aspas. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, alegando aqui para defender a reencarnação, Allan Kardec, então, menciona que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Mas continuamos, vamos ver se isto realmente é assim. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre a reencarnação. No nosso querido Evangelho, João 3,3, Jesus diz assim, abre aspas, respondeu Jesus e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, fecha aspas. O texto bíblico, então, ele deixa muito claro que a única chance que o homem tem de ver o reino de Deus, então, não é com boas obras, é nascendo através da sua conversão a Cristo. Como bem explica o texto de João 1,12, tornando-se uma nova criatura. Isso lá em 2 Coríntios 5,17, onde, pelo Espírito de Deus, Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em João 1,12 fica muito claro, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser salvo é um poder dado por Deus através da fé em Cristo. Não é algo conquistado por boas obras. Nós vamos continuar vendo isto. Sobre a questão de Elias, vamos ver dois textos, em Lucas 1,17 e Lucas 9,30. Lucas 1,17 nos diz assim, irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Jesus deixa muito claro que João Batista não é o Elias, mas ele está o que? No espírito e poder, ou virtude, dependendo da tua versão, da sua versão. Em Lucas 9,30 ele diz, eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Ora, por um breve momento, vamos aceitar que haja reencarnação e que João Batista é a reencarnação de Elias. Ora, então nesta manifestação lá da transfiguração de Jesus Cristo no Monte Tabor, quem devia aparecer ali não era Elias, mas João Batista. Porque agora este espírito, esta alma, reencarnou em João Batista. João Batista já tinha morrido, já tinha falecido. Mas quem aparece lá? É Elias. Então, refutando aí esta alusão que Allan Kardec faz, essa explicação que ele faz, roubando aí uma interpretação dos textos sagrados. É impossível isto. Mais ainda, uma questão da autossalvação, porque se eu ganho uma posição de iluminado, eles defendem que há várias camadas no mundo espiritual. E a última é o espírito iluminado ascende a esta última camada de perfeição. E que isso é conseguido pelas várias reencarnações. Isso equivale a dizer que então estou conquistando a minha salvação pelas minhas obras. E aí fica aí uma coisa difícil. Hipoteticamente falando, imaginando que eu seja a reencarnação de Nero. Como eu vou pagar pelos pecados de Nero se eu não tenho a menor noção do que Nero praticou, a não ser aquilo que a história relata? A morte de sua mãe,
de seus irmãos, de esposas, o incêndio de Roma, a morte dos cristãos, e o resto, que não está narrado, aquilo que só estava no coração de Nero. Como que eu posso pagar por algo que eu não tenho a menor noção que estou pagando, a menor consciência daquilo que foi feito por algo no passado? Filosoficamente também é insustentável. Mas vamos ver o que a Bíblia nos mostra, o que o Espírito Santo nos mostra através dos escritores sagrados. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Abre aspas. Abre aspas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. De acordo com este texto, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Nós somos admoestados por Deus, na palavra dele, a termos uma nova conduta, a sermos gentis, generosos e bondosos. Somos instados, somos cobrados por Deus. Mas após a salvação, ela é de graça, ela é gratuita. Você só precisa reconhecer que está perdido. É a única condição. Você não bebe água se não tiver sede. Não come se não tiver fome. Não dorme se não tiver sono. Você só vai sentir a necessidade de um Salvador se você se encontrar perdido. Se você sentir o seu pecado. Se você sentir sua condenação. Você sentir que está perdido. E aí então é que você se encontra com Jesus. Reconhece nele o Salvador. Se arrepende dos seus pecados. E entrega a sua vida a ele. É só isto. O lado do homem é isto. Apenas reconhecer que é um pecador. A salvação é gratuita. Agora sim, a permanência nela é condicional. Imagine isto. Jesus te tira de uma situação e te coloca numa outra situação. Ele fez isso de graça. Você olhou para ele, olhou para os olhos dele, aceitou as mãos dele estendidas, ele te tira dali e te separa, te coloca num lugar, num lugar melhor, numa posição de santo. E aí ele olha para você e diz, te coloquei de graça. Agora ficar aí, permanecer aí, depende de você. Ficar na condição de salvo é algo que depende de mim. Perseverar até o fim. Ir após Jesus Cristo. Abrir meu coração para que ele entre e ceie comigo. E fazer boas obras é isto. Significa isto. Jesus, ele não é visto por ninguém. Então eu vejo Jesus quando olho para você, quando olho para as pessoas. E eu faço para Jesus quando eu faço para as pessoas. É isso. Continuando na refutação bíblica, existe uma prestação de contas. Se pelas reencarnações a pessoa está livre, ela não tem que prestar contas a ninguém. Ela não tem que dar satisfação a ninguém. Dentro do pensamento espírita, Deus ele fica num plano isolado. O homem não tem contato com ele, não precisa prestar contas a ele de nada. É um pensamento interessante. Romanos 4,12 diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Talvez
você que esteja assistindo esta videoaula ainda não é cristão, não entregou sua vida a Cristo, e talvez você se veja nessas condições aqui, acreditando que em outra encarnação você redimirá seus pecados. A palavra de Deus diz, meu amigo, em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma única vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Fique com a Bíblia Sagrada. Fique com a palavra de Deus. No que tange às reencarnações, a gente já viu nos escritos de Allan Kardec. Quanto a este outro pilar espírita, que é a consulta aos mortos, vamos pegar aqui uma personagem bem conhecida de nós brasileiros, bem conhecida, que é o Chico Xavier, famoso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele é bem conhecido por nós aqui do Brasil, principalmente pela sua bondade, educação, fineza, uma alma realmente cheia de amor pelo próximo. Os seus biógrafos contam coisas que eu andei lendo e eu não duvido. Andei lendo alguns dos trabalhos dele. E ele realmente encarna tudo aquilo que o Evangelho ensina, tudo aquilo que ele encarnou, porque ele já faleceu. Ele nasceu em 1910 e morreu em 2002. Faleceu, deixou esta vida, passou para outro plano, como usam os espíritas a dizerem. Em 2002. Ele é bem conhecido por nós. Ele centrou todo o seu trabalho numa cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba, e até hoje ali é um centro de peregrinação e de turismo. E a sua principal contribuição para o movimento espírita foi a consulta aos mortos, ou mais conhecido como psicografia. Psicografia porque, ao contrário de outros médiuns que os mortos, pseudamente falando, tomava os hábitos para falar, no que tange a Chico Xavier, era através da escrita. Era através da escrita. Inclusive, eu não disse, mas os irmãos, os alunos, eu tenho esse material, quiserem conhecer mais do Espiritismo, o livro Por que Deus Condena o Espiritismo, do pastor Jefferson Magno Costa, ele é muito profundo, é um dos melhores trabalhos sobre esse tema aqui na língua portuguesa e, quiçá, no mundo. É um trabalho muito bem feito. Eu tenho este livro e aconselho a todos os alunos a adquirir, comprar e ler. Ele é muito conhecido pelas suas cartas. E antes de ler a refutação bíblica, eu devo alertar os irmãos, os alunos, sobre essas cartas. Eu li algumas delas e alguns testemunhos. E olha, mães, noivas, esposas, irmãos e irmãs de pessoas falecidas, o que era narrado nas cartas batia com tudo que tinha acontecido. Porque aí aquele que estava escrevendo, aquele espírito que estava usando Chico Xavier para psicografar a carta,
ele se identificava, e para não deixar dúvida, ele dizia, olha, como num dos casos, por exemplo, uma noiva veio consultar o Chico Xavier, porque ela não conseguia esquecer, ela amou muito o rapaz. E, inicialmente, ele se identifica, diz que é ele, escrevendo, e ele começa a narrar os últimos momentos dele. O noivo dessa moça faleceu na ambulância, ao lado dela. Ela estava sentada, ele na maca, estava ali o enfermeiro, o socorrista, e ela do outro lado, segurando na mão dele. E então o espírito, ele começou a narrar aquele momento. Eu vi você, senti seu coração, você pegando na minha mão, me lembro de suas palavras. E ele descreveu, e ela confirmou que as palavras escritas ali eram realmente fidedignas, reais e verdadeiras. Aquilo realmente tinha acontecido. Então fica uma pergunta. Foi realmente o noivo dela que incorporou ali o seu espírito no médium Chico Xavier? E se não, como nós cristãos evangélicos acreditamos que era um espírito maligno, como ele sabia de tudo isto? Irmãos, é simples. Satanás está na Terra trabalhando há 6.000 anos. Há 6.000 anos ele está levando o camaradinha para o inferno. Se alguém, depois da Trindade Divina, conhece o elemento humano, é Satanás. Paulo, nos avisando, ele diz que ele não ignora os ardis de Satanás. Satanás conhece a natureza humana, ele tem lá um relato diário entregue pelos seus demônios, ele acompanha os seus demônios, centenas, milhares de demônios estão enroscados nos fios, nas árvores, enfiados pelos ares, levitando à nossa volta. E aqueles que morrem sem Cristo, eles vivem pertencendo a Satanás, eles morrem sob os cuidados de Satanás. Portanto, Satanás tem todas as anotações da vida desse camarada e os sentimentos. Ali junto com ela tinha um espírito também maligno, desses que Jesus expulsou, contemplando tudo. Não se esqueçam do relato de Jó. Quando Deus indaga para Satanás, ele descreveu Jó direitinho. Então, Satanás não conhece somente os seus. Ele também está inspecionando nossas vidas. E ele tem lá um relatório de cada um de nós. Mas fiquemos com a nossa querida palavra de Deus, que diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nessa refutação bíblica, em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 9 a 13, está escrito assim na palavra de Deus, abre aspas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Os adeptos do Espiritismo, kardecistas, eles hoje, atualmente, usam a mesma fraseologia que os crentes. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, liguei para o irmão, falei com o irmão, eles usam. Até hoje não vi nenhum deles falar pastor. Mas eles usam
a mesma fraseologia. É uma forma de arrebanhar o incauto. Se você convidar um espírita kardecista para ir na tua igreja, ele vai, sem nenhum problema. Porque o espírita kardecista, ele entende o espiritismo codificado como a máxima revelação de Deus. Eles entendem que Deus se revelou, vem se revelando através dos milhares de anos, das centenas de anos, através de várias religiões, através de vários espíritos de luz encarnados, e Jesus é um deles, Buda, Maomé, e que agora o espiritismo kardecista é o consolador que Jesus disse que viria. Então, para o espírita kardecista, nós, os evangélicos, somos cegos, somos coitados. Nós estamos ainda dentro das cavernas. A luz não brilhou para nós ainda. Então, eles nos veem com compaixão, com pena. Facilmente vai te acompanhar no afã de talvez por isso, praticando isso, ele te consiga levar para a igreja dele também. Então, ele vai te tratar com muita educação, não vai refutar você, vai te acompanhar à igreja, porque eles acreditam que eles são a revelação máxima aqui da palavra de Deus. Eles alegam também aquele caso difícil de Saul e a pitonisa de Endor, que está registrado na primeira carta de Samuel, capítulo 28, dos versículos 7 a 25. É bom vocês, no seu livro, Porque Deus Condena o Espiritismo, o querido pastor, ele comenta sobre isso. Ele diz, é importante você perceber que Saul não via Samuel, ele não está vendo. Quem está vendo é a pitonisa. E a pitonisa não fala que ela está vendo Samuel. Ela fala que ela vê espíritos, ou Elohim, que era assim que era entendido. Saul, ele pressupõe, você está vendo Samuel. Mas é importante que veja que se fosse Samuel, não subiria da terra. Viria de cima. Viria de cima e não de baixo. Mas vejamos o que a Bíblia diz. E o rei lhe disse, não temas, que é o que vês, porque ele não está vendo. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? Saul perguntou para ela. E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então você vê que é todo um cenário enganoso aí, de artimanhas de Satanás. Não é Samuel. Se Samuel foi proibido por Deus, quando estava em terra, de voltar a atender Saul, de voltar a interceder por Saul. E em vivo ele já não recebia mais Saul. Por que Deus permitiria que ele, agora morto, intercedesse, viesse falar com Saul? E outra, aquilo que aquele pseudo Samuel, esse falso espírito disse, é tudo de mentira. Os filhos de Saul não morreram no dia seguinte, e sim 18 dias depois. E só 3 filhos morreram. Não esqueça, né, de outros filhos, que veio a morrer depois. E assim disse o falso Samuel, abre aspas, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Lá em 1 Crônicas 10:13 está dito, abre aspas, assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor,
que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A Bíblia é muito clara. Esse assassinato que os espíritas fazem da Bíblia Sagrada, eles colhem versículos aqui e acolá e torcem e não aceitam a Bíblia toda. Então você que é espírita, presta bem atenção. Você não pode questionar um versículo da Bíblia. Se você questionou um, você lança dúvidas sobre todo o resto. Se um está errado, quem me garante os demais? Acabou. Pode pegar o livro sagrado e jogar fora. Ou ela é, no seu todo, a palavra de Deus, ou não é. Ou eu aceito ela, ou eu vou depender de quem? De homens? Que me digam aqui é Deus falando, ali não. Então fiquemos com isso. A palavra de Deus, ela é um todo. E aqui vemos que um dos motivos de Deus ter encerrado a vida de Saul aqui na terra foi isso: interrogar uma necromante que ele, na sua lei, havia proibido. E tem mais, a palavra de Deus, ela afirma a impossibilidade da consulta aos mortos. Vamos ver esse episódio, quando aquele filho que era fruto do pecado de Davi, com a Batseba, ele veio a falecer. Davi tinha jejuado enquanto ele estava doente, mas agora ele falece. E então faleceu, Davi se levanta, lava o rosto e vai se alimentar. Então perguntaram para ele por que agora que ele devia fazer a alimentação. Então lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Davi responde, abre aspas, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Não há, o morto não volta para falar conosco e também não volta em reencarnação. Davi diz, eu irei a ela. E ele é homem de Deus e inspirado por Deus. É isso aí. Dentre estas atuações do Espiritismo, nós vemos ele na mídia, nos filmes, nas revistas, na mídia falada, televisiva, escrita, né? Novelas, principalmente de alguns determinados canais. Novela nenhuma é boa. Novelas, a maioria dela, está lá o adultério, a mentira, a traição e o espiritismo. E dentre algumas publicações, temos uma que é perigosa, porque vai lá no nosso público infantil, que é os personagens do Maurício de Souza, esse brasileiro. E às vezes até nós compramos para nossos filhos. Ele tem alguns personagens de cemitério. Eu separei para os irmãos e alunos alguns deles. Tem mais, não é só este. Tem o Penadinho, a Alminha que ama o Penadinho, tem o Zé Finado, o Cranicola, que está sempre resmungando, ora num canto, ora no outro. Tem o Muminho, que, segundo eles, é o habitante mais antigo daquele cemitério. O Zé Vampir, olha aí o elemento maligno, satânico, que de vez em quando resolve, diz que faz o bem, mas resolve morder aí alguém. Para abranger aí todas as faixas etárias, tem o Pichuquinha, esse bebê Alminha, né? E não podia deixar de faltar a Dona Morte. Então, o Maurício de Souza, ele é o apóstolo da religião espírita aqui no Brasil. E ele, de forma bem sutil, ele pega a morte e cemitério e alma, fazendo isso ficar doce, ficar aceitável para a criança. E a ideia eu vi numa tirinha de um jornal que mostrando um corte transversal do cemitério e acima do nível da terra está lá a tumba com a lápide e embaixo sobre o caixão tem 4 esqueletos jogando carta. E eles estão jogando carta. De repente,
vem um espírito e diz, fulano de tal. Ele diz, quem é? Ele diz, quem é fulano de tal? Ele diz, sou eu. Ele diz, venha, chegou a hora de você reencarnar. E essa pessoa que se identificou, que foi chamada, chegou a hora de você reencarnar, ele reclama, ele diz, justo agora que eu estou com uma boa mão de cartas. E tem outra tirinha, tem onde o Chico Bento, ele entra pela fazenda e ele encontra uma gruta num lugar, num vale bem baixo, e ele vai entrando na gruta, onde tem um riacho, e ele vai lá no reino dos mortos, onde ele vê avós, vê vizinhos. Então, dentro das revistas de Maurício de Souza, está aí de forma bem sutil, bem leve, diluído com água, todo este ensino de reencarnação. E alguns cristãos não estão percebendo que Satanás já entrou em casa e está disciplinando seus filhos. É isso aí. Fiquem atentos àquilo que vocês assistem, fiquem atentos àquilo que vocês trazem para dentro do seu lar. Vamos agora para movimentos pseudo-cristãos e os pontos defendidos por eles. Confissão positiva, teologia da prosperidade, o homem ser igual a Deus, e Jesus fez o resgate nosso lá no inferno. Vamos ver isso. Tem dois defensores aqui que são desses pensamentos que são bem consumidos aqui no Brasil. Um deles é Benny Hinn, o outro é Kenneth Hagin, e tem também, não na mesma proporção, mas David Copeland. Vamos ver o que Benny Hinn e os seus ensinos e conceitos. Ele diz que cristãos são pequenos messias, são pequenos deuses. Jesus, na sua morte, se tornou um com Satanás. Pobreza vem do inferno, prosperidade vem do céu. Adão teve domínio completo sobre a terra e tudo que nela contém. Adão podia voar como um pássaro, Adão podia nadar embaixo d'água e respirar como um peixe. Adão foi para a lua, Adão caminhou sobre as águas, Adão foi um super ser. Ele foi o primeiro super-homem que viveu. Adão teve domínio sobre o sol, lua e estrelas. Cristãos que têm Cristo em seus corações semeiam uma grande semente. Quando você a confessa, você está ativando as forças sobrenaturais de Deus. Quer dizer, a confissão positiva. Quando você não dá dinheiro para a igreja, mostra que tem a natureza do diabo. Claro, igreja é o bolso dele. Isso é a confissão da teologia da prosperidade. Ainda, alguns conceitos de Benny Hinn. Quando você diz que está salvo, o que está dizendo? Está dizendo que é um cristão. O que essa palavra significa? Significa que você é ungido. Você sabe o que a palavra ungido significa? Significa Cristo. Quando você diz que é um cristão, está dizendo que é um Mashiach, em hebraico. Sou um pequeno Messias caminhando na terra. Em outras palavras, essa é uma revelação chocante. O espírito dele e nosso espírito homem são unidos. Não há separação, é impossível. A nova criação é criada com base em Deus, em justiça e verdadeira santidade. O novo homem é como Deus, divino, completo em Cristo Jesus. A nova criação é exatamente como Deus. Posso dizer assim, você é um pequeno Deus caminhando na terra. Embora nós não sejamos o Deus Todo-Poderoso, apesar de tudo, nós agora somos divinos. Se você está preparado para algum conhecimento revelado, você é Deus. E mais embaixo, nesse trabalho dele, ele diz, se vocês me atacarem, suas crianças pagarão por isto. Como é que um homem cheio do Espírito Santo de Deus vai lançar uma praga desta? A palavra cristão, vinda do latim, ela não significa isso. Ela significa Cristo, pequenos cristos, cristozinhos, não alguém como Cristo. Não é isso que significa. Nem de longe chega perto. Não somos deuses. E
não estamos em verdadeira santidade. Deus nos vê. A santidade, ela precisa ser olhada por dois ângulos: a posicional e a progressiva. A posicional é aquela entre eu e Deus. Ao crer em Cristo, o papai passa a me olhar através de Cristo. E a progressiva, que é aquela que no nível horizontal, é onde eu estou sendo trabalhado, estou crescendo, estou perdendo os maus hábitos e adquirindo bons hábitos. Como a palavra de Deus diz lá em Hebreus: seguindo a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação horizontal, progressiva, ela é muito importante para a salvação. É isso que a santificação aqui, é aquela interna, cujos atos exemplificam o interior do ser humano. Os atos são um reflexo verdadeiro do interior. Então, o que Benihim está dizendo é de um suicídio teológico tremendo. Ainda, alguns ensinos de Benihim, em um deles, uma das divulgações dele no programa de rádio, ele diz que a Santíssima Trindade é 9. Deus tem corpo, alma e espírito, o Espírito Santo tem corpo, alma e espírito, Jesus tem corpo, alma e espírito. É de uma ignorância tremenda. Ele até depois de ele ensinar isso, ele diz que alguém pode retrucar ele, dizendo: eu nunca ouvi isso antes. E ele responde: bem, você acha que está nessa igreja para ouvir coisas que já ouviu nos últimos 50 anos? Você não pode discutir com a palavra, pode? Está tudo lá na palavra. Senhor Benihim, já li a Bíblia várias vezes e nunca encontrei isto. Saltando de Benihim para o outro camaradinha bem conhecido aqui, nosso querido Brasil, é Kenneth Hagin. Segundo os ensinos de Kenneth Hagin, Jesus não morreu a morte física porque a morte física não poderia nos salvar. A morte foi espiritual. E que Jesus se tornou aquilo que nós éramos. Jesus nunca se tornou. Ele morreu a nossa morte. Mas ele foi encontrado sem pecado. A morte física não removeria os nossos pecados, diz ele. Provou a morte por todo homem, a morte espiritual. Jesus é a primeira pessoa que já nasceu de novo. Jesus nunca precisou nascer de novo. Porque o seu espírito precisava nascer de novo. É daí para frente, outros ensinos dele. Nem Jesus Cristo tem uma posição mais elevada do que nós diante de Deus. Gente, eu creio que não precisa nem continuar. Satanás e os demônios tiveram Jesus sob seus poderes. Isso é de uma... Esses caras nunca leram a Bíblia. O crente é tanto uma encarnação quanto foi Jesus de Nazaré. Se você me ouvir, diz ele, eu vou tornar você rico. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus alunos, se você tem livros desse camarada, queima ele. A palavra de Deus ela é muito clara. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino, pois virá tempo em que os homens não suportarão essa doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, desempenha bem o teu ministério. Quanto a cercar-se de mestres segundo os seus desejos, é o que esse pessoal está fazendo. Essas igrejas neopentecostais que defendem a teologia da prosperidade, da saúde plena, que o crente não fica doente, essa teologia positivista, eles foram beber nessa fonte, foram beber nesses livros
e trouxeram esse lixo aqui para o nosso Brasil. É isso aí, meus amados. Fiquem atentos ao ensino da palavra de Deus. Tá aí, corrijam sua prova, seu questionário, só a primeira está errada. E crianças, não esqueçam, eu mandei já pelo e-mail de vocês o link para fazer a prova online. Boa sorte, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.